Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar com um pouco mais de detalhes aí como foi Corinthians 3, Juventude 1 pelas quartas de final, jogo de volta da Copa do Brasil. Tá bom, jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. O Corinthians vinha de um resultado negativo contra o Juventude, de 2-1, né? E precisava vencer por um gol de diferença para levar aos pênaltis, ou por dois ou mais para ganhar do tempo normal. O Corinthians tinha alguns desfalques, vamos chamar assim, né? Então não pôde contar com Félix Torres, que costuma ser titular, né? Ele estava com a seleção do Equador. O Martínez, o volante que recém chegou, estava com a seleção da Venezuela. O Kaká também não pôde jogar. E o Héctor Hernandes também estava machucado. Enfim, o Corinthians tinha alguns desfalques. E por isso, tá, isso daí talvez motivou o Ramon Dias a mudar um pouco o esquema que era padrão de início de jogo de 3 zagueiros. O Corinthians voltou ali com uma linha defensiva com 4 jogadores. E esse foi o time que entrou em campo do Corinthians. O Corinthians começou com o Hugo no gol, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Charles Garro, Thales Magno, Romero e Yuri Alberto. O jogo começou bem disputado. O Juventude, em até depois de alguns minutos ali, baixado um pouco aquela ansiedade do começo do jogo, o Juventude começou até a esboçar que poderia não ficar tão retrancado, né? Ficou uns 5 minutos ali, um pouco mais no campo do Corinthians, mas o Corinthians que acabou tomando um pouco mais de iniciativa, começou a ter chances. O Romero teve uma chance que o zagueiro bloqueou o chute já dentro da pequena área. Então o Corinthians começou realmente a buscar o resultado desde o começo do jogo, que não era de esperar alguma coisa diferente, né? E aí por volta dos 30 minutos mais ou menos, o Corinthians recupera uma bola ainda no campo de ataque. O Yuri Alberto faz até um belo passe ali para o Thales Magno. O Thales Magno acha o Romero, que ele entrando ali pela direita na grande área, chuta cruzado, faz 1-0. E aí já tira um pouco do peso, né? Que o Corinthians fala, poxa, conseguimos já empatar, né? Já tá muito bom, com 30 minutos, tem mais 60 minutos de jogo. Então, o Corinthians tem grandes chances ainda de matar durante os 90 minutos. Depois disso, teve 2 lances aí que gerou bastante discussão, vamos chamar assim, né? O primeiro numa bola do ataque do Juventude, o Matheus Bidu para mim protege muito mal a bola. E aí o atacante, acho que era Barbosa, do Juventude, ele tenta tirar do Hugo a bola, né? Ele até faz o gol, mas o lance foi para revisão. Na minha opinião, foi bem anulado porque assim, o Hugo ele está com as 2 mãos já, né? Com a bola, né? Já está no seu controle. E aí vem o pé do Barbosa que tira, né? Então para mim foi bem anulado. O lance demorou um pouquinho para tomar a decisão, novidade, mas para mim foi uma decisão certa. De qualquer forma, fica aqui um ponto aí para o Bidu, que ele vacilou nesse lance. Alguns minutos depois vem o gol do Juventude. Ele vem com a origem de um escanteio, tá? E aí foi um lance, eu acho que talvez o que mais levou à discussão, porque o jogador do Juventude, antes dele ir ao lance, né? Ele, na minha opinião, comete uma falta ali no Fagner muito claro, né? Ele põe as mãos no peito do Fagner, empurra, o Fagner cai e ele avança para ir de encontro à bola. E aí tem um outro lance, que é o seguinte, o Hugo falha, realmente, ele apresentou ali uma falta de concentração e tudo mais. Só que o jogador do Juventude, ele mal tocou na bola, né? O Hugo sobe, o jogador do Juventude não encosta na bola, ali ele atrapalha o Hugo, óbvio, né? Por questões de espaço, a física, e aí o Hugo acaba jogando a bola para dentro do gol. Mas para mim, deveria ser anulado esse gol também. E esse juiz aí, eu comentei um pouco para quem viu os stories e o Reels aí, logo depois do jogo. Esse juiz ele carrega um histórico muito ruim com o Corinthians, complicadíssimo. Ele é muito, digamos, criativo contra o Corinthians. E não foi diferente. Levou 7 minutos para decidir, o que para mim precisava de 30 segundos. Ele tinha 2 opções para anular, ele não anulou nenhuma, validou o gol. O Juventude fez 1-1, empatou e ali acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians começa mais em cima e, na verdade,
o desenho do segundo tempo foi totalmente esse, tá? O Juventude teve uma vez só que deu um chute de fora da área e não fez mais nada, né? O Juventude, então, na minha opinião, ele pensou assim, bom, no Brasileiro, com 2 a menos, a gente segurou 1-1. Por que agora a gente não vai fazer diferente? Só que é um outro campeonato, é um outro momento, é um outro Corinthians, e eu acho que isso daí foi determinante. Com uns 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, quando já faz algumas substituições, e aí entra o Giovani e o Coronado, tá? Nesse ponto eu discordei um pouco do Ramon Dias, eu já ia tirar o Yuri Alberto ao invés do Thales Magno. Tá? O Thales Magno não veio nenhuma notícia de que ele sentiu, ou coisa do tipo, nem aquela luxação no ombro, enfim. Para mim eu tirei o Yuri Alberto, que não estava bem, e aí entra o Giovani e depois ele tira o Ranieri e põe o Coronado. O Coronado fez uma boa partida, tá? Ele até depois eu vou contar aí do escanteio que ele deu assistência, mas eu queria só colocar um destaque que nesse momento do jogo o Charles já tinha um cartão amarelo, o Ranieri não. E ele mesmo assim prefere tirar o Ranieri. Então o Ranieri realmente ele não está nos melhores momentos de Corinthians, né? A gente que quem acompanha o canal sabe que a gente cansou de elogiar no primeiro semestre e ele realmente ele vem numa queda de desempenho. Bom, a partir desse ponto, não que o Garro estivesse mal, pelo contrário, ele estava bem, mas a partir daí eu acho que o Garro já toma mesmo para si o protagonismo do ataque do Corinthians. Ele é o jogador mais diferente ali do Corinthians e ele para mim foi o principal e fundamental. Tanto que ele teve um chute que o goleiro fez uma ótima defesa, aliás o goleiro Gabriel fez boas defesas durante o segundo tempo, mas num outro chute do Garro de fora da área, ela faz uma curva, aí o Gabriel ele tenta espalmar, mas ela vai para dentro do gol, ainda desvia no jogador do Juventude. 2-1 Corinthians, volta aquele alívio do primeiro tempo, no primeiro gol, e também a esperança de que pudesse resolver mesmo ainda nos 90 minutos, sem precisar de ir para os pênaltis de novo. Já nos acréscimos, né? O Corinthians fazendo aquele abafa, porque depois do 2-1 eu até pensei que o Juventude fosse ser um pouco menos covarde, de tentar sair, né? De tentar não ficar tão na defesa. Não, a postura do time foi a mesma e o Corinthians, né, deu continuidade à pressão. Já nos acréscimos, aí o Corinthians jogando todos os 10 jogadores de linha dentro do campo do Juventude. O André Ramalho tenta uma jogada pela lateral direita, ele sofre uma entrada do jogador que acho que nem deu falta o juiz, uma entrada feia, mas enfim, esse juiz a gente já falou bastante aqui, tô cansado de falar desse cara, e não deu nada. O Ramalho ficou mancando ainda um tempo, voltou, e aí num escanteio o próprio Ramalho deu uma cabeçada aos 51 minutos, faz 3-1 para o Corinthians. E aí a arena vai abaixo, porque aí a classificação já está garantida, sem precisar ir para os pênaltis. Ou em resumo, destaques negativos, vamos colocar assim, do Corinthians. Vamos colocar o Hugo, que realmente não fez uma boa partida, perto do que tinha feito, falou em alguns momentos. Yuri Alberto, para mim, ele não foi bem também. E praticamente todo o resto do time foi muito bem, tá? Inclusive alguns jogadores que a gente criticou muito nessa temporada, Fagner, Bidu, fizeram um jogo razoável. Romero, mais uma vez, aí jogou muito bem. O Coronado entrou muito bem. Gostei de ver o Bidon também atuando por alguns minutos. Tava com saudade de ver esse moleque que joga muita bola. O André Ramalho e o Gustavo Henrique fizeram uma ótima partida também. Mas não tem como não falar que o Garro foi o principal do jogo. O Garro, para mim, como eu disse, ele é o diferente do Corinthians hoje. Acho que se não fosse um poder abaixo de finalização do Corinthians aí do ataque, uma deficiência muito grande nesses meses aí, o Garro seria o líder de assistências aí, teria números muito melhores e ia ter muito mais sucesso. E foi isso, uma classificação heróica do Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, terceiro ano consecutivo. Então o Corinthians está num momento muito bom, vai para a semifinal com muita força, tá? O Corinthians vai muito motivado, coisa que era um momento raro dessa temporada. Então o Corinthians hoje tá com um bom clima, com boas perspectivas,
e o torcedor corintiano tá bem empolgado. Até porque antes do jogo começar, teve a apresentação do Memphis, né, um jogador neerlandês que o Corinthians contratou. Então, esperanças de uma Copa do Brasil aí que ainda pode dar alguma coisa pra gente. E você, o que você achou do jogo? Você sofreu muito? Você concorda com as marcações do árbitro nesse jogo? Você gosta dessa vitória sofrida aí, corintiano? Comente aí. Um grande abraço. Vai, Corinthians!